Então, pessoal, mais um vídeo de introdução à álgebra linear, unidade 1. E eu vou falar um pouco mais aqui sobre matriz inversa, que a gente começou a falar no vídeo anterior. Então, vou dar destaque para algumas propriedades e a relação entre matriz inversa e sistemas lineares. Então, como sempre, abordando alguns exemplos e deixando alguns exercícios para vocês trabalharem e o conteúdo que vocês vão encontrar na seção, ao longo das sessões 1.4 e 1.6 do livro texto. Bom, então só lembrando, o que é uma matriz inversa? A gente disse que uma matriz é invertível, isso foi o conteúdo do vídeo anterior. Uma matriz é invertível se existe uma matriz X, tal que A vezes X igual a X vezes A, e isso igual a identidade. Então, dizer que a matriz A é inversível significa dizer que existe essa matriz X, de forma que esse produto aqui, A vezes X, é igual ao produto X vezes A, ou seja, essas duas matrizes comutam, e além disso, esse produto é igual à matriz identidade. Então, sempre A é uma matriz quadrada. Sempre lembrando aqui que A é uma matriz quadrada de ordem N, a X também é uma matriz quadrada de ordem N, e obviamente esse produto aqui vai ter que ser, essa identidade tem que ser a identidade também de ordem N. Sempre matrizes quadradas, todas com a mesma ordem. Então, uma coisa que a gente precisa saber é se essa matriz X, que aparece na definição de invertibilidade, se ela é única. De certo modo, isso foi assumido no vídeo anterior, mas aí agora a gente vai detalhar, tá? Então, é o conteúdo desse teorema que diz o seguinte: se é uma matriz n por n invertível, lembrando que uma outra maneira de chamar a matriz invertível é dizer que ela é não singular. Então, você pode falar matriz invertível, ou matriz inversível, ou matriz não singular. Então, tudo quer dizer a mesma coisa. Então, se a matriz quadrada de ordem n é invertível, então a sua inversa é única. Ou seja, existe uma única matriz n por n, x, tal que vale isso daqui. Até para fazer sentido isso daqui, ó, dizer que a matriz inversa é única, senão não faria nem sentido isso daqui. Se tivesse mais de uma matriz inversa, você não poderia falar. Teria que falar as suas matrizes inversas, não a sua matriz inversa. Então essa matriz X, ela é única, e aí ela vai ser a matriz inversa, tá? Então existe uma única matriz X satisfazendo essa relação aqui. Então essa é a relação que define a invertibilidade da matriz. Então toda vez que você precisar verificar se uma dada matriz A é invertível, você tem que verificar se existe uma matriz X satisfazendo essa relação, tá? Bom, então vamos para a prova. Então sejam x e y matrizes n por n satisfazendo essa relação aqui. Então tanto a x satisfaz, quanto a y também satisfaz. Ou seja, eu estou supondo que existem, entre aspas, duas matrizes x e y satisfazendo ambas a relação, tá? E aí a gente vai querer mostrar que, na verdade, essas duas matrizes são iguais. Então, a matriz X igual a matriz Y. Então, se são duas matrizes quaisquer, então, na verdade, significa que só existe uma única matriz. Se existir, tá? Então, começando, y é igual a y vezes a identidade. Então, lembrando que a identidade, o que caracteriza a matriz de identidade é isso. Multiplicar ela, no caso aqui que são matrizes quadradas, se eu multiplicar seja pela direita ou seja pela esquerda, o resultado é o mesmo. Se eu multiplicar i vezes y ou y vezes i, o resultado é a y. Isso que define a matriz de identidade. Então essa relação está sendo usada aqui. Então y é a y vezes a matriz de identidade. Só que a matriz de identidade é igual ao produto A vezes X. Por quê? Porque é o que está aqui. Eu estou assumindo que a matriz X é uma matriz que satisfaz essa relação, A vezes X igual a I. Então, só fiz substituir a identidade por esse produto. Eu coloquei entre parênteses aqui,
para destacar isso. Mas, na verdade, se eu não quisesse colocar o parêntese, não precisava, porque a associatividade do produto em matrizes dispensa a gente de colocar esse parêntese. Mas aí, colocando parêntese, eu posso usar a associatividade, e ao invés de fazer y vezes o produto AX, eu posso fazer primeiro isso, y vezes A vezes X, tá? Só que o produto y vezes A é esse daqui, é a identidade. Então, y vezes A é a identidade, então substituir pela identidade. Por que que y vezes A é a identidade? Porque eu estou assumindo que y também é uma matriz satisfazendo essa relação. Tanto y quanto x satisfazem essa relação. Então, já substituí isso aqui e agora eu estou substituindo isso daqui. Então, fica a identidade vezes a matriz x, que é igual a matriz x. Ou seja, a matriz y igual, tudo igual aqui, a matriz x, que era o que a gente queria provar. Então, vamos provar que y é igual a x, tá? Portanto, a matriz y é igual a matriz x. Então, se existir uma matriz x satisfazendo essa relação, ela vai ser única, não pode existir outra. Pode acontecer que pode não existir. Bom, qual é a relevância desse resultado? Bom, essa relevância são várias, mas aqui primeiro que a gente pode então falar da matriz inversa, e não uma matriz inversa, porque se não fosse a unicidade, teria que ser uma matriz inversa, e não a matriz inversa. Então a matriz quadrada é invertível, sua inversa denotada por A menos 1, tá? A menos 1, que é a notação padrão para a matriz inversa. Então assim, A e A menos 1 são matrizes quadradas de mesma ordem, satisfazendo essa relação. Aqui eu só estou trocando A menos 1 por x, que eu estava chamando anteriormente aqui de x. Mas essa x é a matriz inversa, não tem outra. A única que vai poder satisfazer essa propriedade, se existir, é a matriz inversa. Bom, matrizes inversas têm várias propriedades. A gente vai ver algumas aqui ao longo dos nossos estudos, mas muitas outras, além das que a gente vai estudar, existem muitas outras. Vocês podem, nos estudos, fazer uma anotação com uma espécie de listinha de propriedades de matrizes inversas, que elas são úteis, muitas vezes nos ajudam a resolver alguns problemas. Então, a primeira propriedade, chamando aqui de propriedade 1, se A e B são matrizes invertíveis de mesma ordem, então o produto A vezes B é invertível e vale o seguinte. Então, quando eu tenho duas matrizes, todas com a mesma ordem, a matriz A e a matriz B invertíveis, então o produto A vezes B também vai ser uma matriz invertível. E, além disso, a inversa do produto, essa notação aqui, para indicar a inversa do produto. A menos 1. Então, a inversa do produto é quem? É o produto das inversas B por A. Agora, veja, estejam atentos à ordem aqui, ó. Então, A vezes, eu quero a inversa do produto AB. Então, tenho que estar atento à ordem do produto. Então, cuidado que não pode escrever isso, em geral, tá? Então, isso aqui está errado. Então, qual que é a relação que é válida? A relação que é válida é essa daqui. Então, o produto AB é invertível e a inversa é o produto das inversas, só que uma ordem trocada. Tá? Trocada em relação ao produto que está aqui, tá? Você inverte a ordem dos fatores. Então, vamos provar isso. Aqui, a prova dessa propriedade não está tão complicada, porque, na verdade, já está dizendo quem é a inversa do produto AB. Está dizendo que a inversa do produto AB é essa matriz aqui. Então, quando a gente já tem um candidato a ser a inversa, quando a gente tem já um potencial candidato a ser a matriz inversa, o que a gente precisa fazer? A gente só precisa fazer que ele satisfaça a relação, só precisa mostrar que ele satisfaz a relação. Então, essa relação aqui, ó, a x é uma candidata qualquer, a inversa, tá? Se eu quero que ela confirmar que ela realmente é inversa, ela tem que passar no teste de matriz inversa. O teste é qual?
verificar se vale isso. O produto A vezes X igual ao produto X vezes A igual à matriz identidade. Então é isso que a gente vai fazer aqui e vamos fazer isso em várias outras situações. Então, como eu já tenho a candidata a ser a matriz inversa, essa é a matriz X, então vou só verificar que ela satisfaz aquela relação. Então é isso que eu estou colocando aqui. Então fazendo X igual B menos 1 vezes A menos 1, basta provar que vale essa relação. AB vezes X igual a X vezes AB igual a identidade. De onde vem isso? Da definição. A definição é essa daqui. Onde X é a matriz, e aqui não é a A apenas, mas o produto AB. Tá? O produto AB. Então, substituindo o A lá na definição por esse produto AB. Então, aí com isso fica tranquilo, porque A vezes B vezes X vai ser quem? A vezes B vezes quem é X? É B a menos 1 vezes A. Então, a gente está colocando aqui esse parêntese, mas pela propriedade de associatividade do produto de matrizes, eu posso ignorar esses parênteses se eu quiser, para fazer da ordem que eu quiser. Então, foi exatamente o que eu fiz aqui, ó. Eu simplesmente vou ignorar os parênteses. E aí eu vou associar B com B a menos 1. Então, ao invés, lembrando, o parênteses indica sempre qual é a conta que você está fazendo primeiro. Do jeito que está aqui, o que você está fazendo primeiro? O produto AB, e aqui o produto B a menos 1, A menos 1. Depois o resultado de cada um deles você vai e multiplica. Mas a associatividade diz que eu posso ignorar isso, tá? Eu posso fazer o produto na ordem que eu quiser. Então eu vou fazer nessa ordem aqui primeiro. B vezes B a menos 1. E vou deixar A e A menos 1 do jeito que estão. Só que o produto B vezes B a menos 1 é a identidade. Por quê? Porque por hipótese B é uma matriz invertível. Então ela tem a inversa dela é menos 1. Aí o produto B vezes B a menos 1 é a identidade. Então foi isso que eu substituí. B vezes B a menos 1, dando a matriz identidade. Tá? Aí de novo, usando a associatividade, eu posso fazer aqui nessa ordem agora. A identidade vezes a inversa de A. Então a identidade vezes a inversa de A dá a própria inversa de A, porque essa é a propriedade fundamental da matriz identidade. Então esse produto vai dar isso. Então A vezes A menos 1 dá a matriz identidade. Ou seja, a AB, o produto AB, vezes a matriz X vai dar a matriz identidade. Então é a primeira parte aqui, ó. O produto AB vezes a matriz X é a matriz identidade, onde X é essa matriz aqui. Agora, fazer a outra. A matriz X vezes o produto AB igual a identidade também. Então é isso aqui, ó. Matriz X vezes o produto AB vai ter que ser igual a identidade. Mas quem é a matriz X? A matriz X é essa matriz aqui. A inversa de B vezes a inversa de A. Aí, de novo, pela questão da associatividade, eu vou fazer primeiro o produto A menos 1 vezes A. Tá? Então, deixo B a menos 1 e B do jeito que estão e faço o produto A menos 1 vezes A. O produto A menos 1 vezes A dá a matriz identidade. Então, isso aqui vai dar a matriz identidade. E aí, fazendo agora a identidade vezes a matriz B, vai dar quem? Vai dar a própria matriz B. B a menos 1, tá? Eu poderia também fazer isso daqui, se eu quisesse, tanto faz, do mesmo jeito aqui, tá? Então, aí no final essa conta fica apenas B a menos 1 vezes B. E como é a inversa de B, aqui é a inversa de B e aqui é B, o produto vai ser a identidade. Ou seja, X vezes AB igual a identidade. Então, era a outra parte que a gente precisava, tá? Então, como verificou as duas coisas, ó, AB vezes X igual a X vezes AB igual a identidade, então essa X é a inversa do produto AB. Tá? Portanto, a matriz AB é invertível e sua inversa é isso daqui. Não pode ser outra. Por quê? Por que não pode ser outra? Por causa do teorema de unicidade aqui. Se a matriz é invertível, então sua inversa é única. Então, para provar que é invertível, eu tenho que provar essa relação, que foi o que a gente fez. Então, ela é invertível. E essa matriz X que aparece aqui é a matriz identidade. Não pode ser outra por causa da unicidade. Foi o primeiro teorema. Ok? Então, uma observação.
a propriedade anterior vale para mais de duas matrizes. Então, aqui foi feito para duas matrizes, uma matriz invertíveis apenas, mas vale para qualquer número finito de matrizes invertíveis. Então, a propriedade anterior vale para mais de duas matrizes, ou seja, se eu tenho A1, A2, reticências AK-1, AK, se são matrizes de mesma ordem, né, matrizes quadradas de mesma ordem, invertíveis, então o produto de todas elas, A1 vezes A2, reticências, vezes AK-1 vezes AK, é uma matriz invertível e vale o quê? A inversa do produto de todas elas, nessa ordem aqui, ó, tá? Cuidado com a ordem, sempre tenham cuidado com a ordem de produto de matrizes. Então a inversa do produto de todas elas vai dar quem? O produto das inversas, só que na ordem invertida. Então veja, aqui ó, a matriz A1, a inversa dela foi lá para o final. Depois a matriz A2 foi a penúltima, e assim foi de trás para frente, até a penúltima passou a ser a segunda e a última passou a ser a primeira. Então, se as matrizes são invertíveis, o produto delas é invertível e a inversa é o produto das inversas, só que com a ordem trocada na multiplicação, tá? A ordem trocada em relação a essa multiplicação aqui. A demonstração disso daqui não é difícil, é simples, é feita por indução finita, mas não é o foco dessa disciplina ficar demonstrando essas questões por indução finita. Quem for, recomendo especialmente para quem for do curso de matemática, se não tiver familiaridade com demonstração por indução finita, estudem um pouco sobre isso e aproveitem então o estudo para fazer isso daqui como um exercício. Quem não for do curso de matemática não precisa se preocupar com esse tipo de coisa, tá? Isso não é relevante. O que é relevante é só saber da propriedade e saber como usá-la, tá? Tem que saber que quando as matrizes são invertíveis, o produto de todas elas também é invertível e a inversa desse produto o produto das inversas, só que trocando a ordem. Então tem que estar atento a esse detalhe. Então eu sugiro como exemplo, como exercício, vocês calcularem a inversa do produto dessas quatro matrizes. Se eu tenho matriz A1, A2, A3, A1, A2, A3, A4, elas são invertíveis, as inversas já estão sendo dadas aqui, ó, então vocês não precisam calcular a inversa de nenhuma delas. As inversas já estão dadas. Aí vocês têm só que calcular a inversa do produto. Então como é que vocês vão fazer essa conta? É o conteúdo dessa observação. Então só estejam atentos à ordem do produto que interessa, ok? Então essa foi a primeira propriedade. Propriedade 2, então se A é uma matriz invertível, então A-1 também é invertível. E além disso, a inversa da inversa é a própria A. Ou seja, a propriedade está dizendo isso. Se uma matriz A é invertível, então a inversa dela também é invertível. E a inversa da inversa é a própria matriz A. Tá? A prova disso está aqui só para constar, mas segue direto da unicidade e da definição. Que unicidade que eu estou falando? Esse primeiro teorema aqui. Se a matriz é invertível, a inversa dela é uma única matriz. Então, para mostrar que a inversa de A é uma matriz invertível, só tem que fazer o quê? Usar essa identidade que define. Mas isso é exatamente o que está aqui, tá? Fazer isso é exatamente o que está aqui. Ou seja, para essa propriedade não tenho que fazer nada praticamente, só está aqui só para constar. Então segue direto da unicidade, matriz inversa e da relação de definição, ou seja, isso daqui, ó, tá? Foi já escrito aqui. Então o que é importante? Você saber que quando a matriz é invertível, a inversa dela também é invertível. E quem é a inversa da inversa? A inversa da inversa é a própria matriz A. Então, quando você tira a inversa duas vezes, volta para o mesmo lugar. A terceira propriedade, então, se A é uma matriz invertível e eu tenho um número K diferente de zero, né, um escalar, tem que ser diferente de zero, então K vezes A é invertível e além disso vale essa relação aqui.
Então, um número vezes uma matriz invertível resulta numa matriz invertível. E a inversa dessa matriz resultante é dada por quem? É o inverso do número k vezes a inversa da matriz. Ok? Então, para mostrar que é invertível, volta para o começo. Para mostrar que é invertível, tem que mostrar que existe uma matriz X satisfazendo essa relação. Quando eu não sei quem é essa matriz X, a coisa fica mais complicada, porque eu não sei quem é, não tenho ideia de quem seja. Mas quando eu tenho uma pista de quem é, eu tenho um candidato a quem é essa matriz, eu só tenho que provar que esse candidato passa no teste. Passar no teste é o quê? É mostrar que ele satisfaz essa relação. Então foi o que a gente fez aqui, ó, nesse caso. Foi o que a gente fez nesse caso. Foi o que a gente fez nesse caso também, só que de um jeito bem mais simples. E é o que a gente vai fazer aqui, ó. Porque eu já tenho a candidata a ser a matriz. Se eu não soubesse disso, aí seria um problema mais complicado. Mas como já estou dizendo aqui quem é o candidato a ser a inversa, eu só tenho que provar, usando a definição. Então a mesma coisa, ó, fazendo x igual a k menos 1 vezes a menos 1. Por que eu estou fazendo isso? Porque esse é o candidato a ser a inversa dessa matriz. Então fazendo x igual a isso aqui, basta provar que vale essa identidade. K vezes A vezes X, onde X é isso aqui, é igual a X vezes K vezes A, que é igual a matriz de identidade. Foi a mesma coisa que a gente fez aqui. A mesma coisa que a gente fez para essa primeira propriedade. Então, só fazer essa conta. Bom, então, aí é o que a gente vai fazer, ó, pegar a matriz K vezes a candidata X. Quem é a candidata X? É essa matriz aqui. K menos 1 vezes A menos 1. Aí agora, a partir daqui, é uma questão de jogo com a propriedade de associatividade, só que o K é um número. Então, eu posso simplesmente juntar K menos 1 com K. Quando eu fizer esse produto, vai dar o número 1, tá? Então, K vezes K menos 1, K é um número real. Então, K menos 1 é o inverso desse número real. O produto deles vai dar 1. Então, é o que está aqui, ó. K vezes K menos 1 igual ao número 1. Então, ficou K vezes K menos 1 vezes A menos 1. Então, eu posso usar a associatividade. Além disso, eu posso, como aqui é um número, eu posso juntar para cá. Se fosse uma matriz, eu não poderia fazer isso em geral. Mas como é um número, eu posso. Tá? Foi propriedades que a gente viu da multiplicação por escalar, lá nos primeiros vídeos falando de matrizes. E aí ficou 1 vezes a matriz de identidade, mais 1 vezes qualquer matriz é a própria matriz. Então, isso dá a matriz de identidade. Ok? Então, K vezes A vezes X deu igual a identidade. Ficou faltando esse outro aqui, ó. Eu provei essa relação. Ficou faltando essa daqui. Eu provei que o produto K vezes A vezes X é igual a matriz de identidade. Falta provar agora esse. E esse aqui eu vou deixar como exercício, tá? Então fica como exercício aí. Provar a outra. A outra é o que? X vezes K vezes A igual a identidade. Então provar isso daqui fica como exercício, tá? Mas é basicamente fazendo a mesma coisa aqui, só trocando aí a ordem dos elementos. Bom, propriedade 4. Se é uma matriz quadrada n por n que tem uma coluna nula ou uma linha nula, o que é uma coluna nula? Coluna nula é uma coluna que todas as entradas valem zero. O que é uma linha nula? Uma linha nula é uma linha em que todas as entradas valem zero. Tá? Então, se a matriz tem uma coluna, seja qual for ela, ou uma linha também, seja qual for ela, nula, então essa matriz não é invertível, ela não admite inversa. Então, lembre-se que quando a matriz não é invertível, quando ela não tem inversa, a gente diz que a matriz é singular. O contrário é dizer que ela é não singular, é quando ela tem inversa. A prova disso aqui é só uma ideia, que eu não vou fazer aqui a situação geral, porque não que seja difícil, aqui só fica com a notação que
pode atrapalhar mais do que ajudar. E, além disso, fazendo esse caso aqui, praticamente explora todas as ideias básicas para fazer a situação abstrata, mais geral, e deixando as contas mais visíveis, mais fáceis de entender. Então, seja A, vou fazer esse caso aqui, para matriz, uma matriz 3x3, mas vale para qualquer caso, tá? Fique claro isso daqui. Qualquer matriz quadrada de qualquer ordem. E também aqui a coluna, sendo a última coluna, mas isso vale para qualquer coluna. Qualquer que seja a coluna nula. Por que eu vou fazer esse caso? Só por uma questão de praticidade. Tá? Fazendo isso daqui, entende bem o que está acontecendo, sem ficar se complicando muito com a escrita da notação. Então, seja A essa situação aqui, e X uma matriz 3x3 qualquer. Eu não sei quem é essa X. É uma matriz de ordem 3x3 qualquer. Por que de ordem 3x3? Porque é o caso que eu estou pegando. Mas se fosse um caso geral, eu pegar uma matriz de ordem n por n, tá? Então, o que eu estou fazendo é só uma ideia da prova. Tá? Mas a ideia tá tudo aqui no que se precisa para o caso geral. Bom, então eu vou fazer o produto A vezes X. Por que eu vou fazer o produto A vezes... Não, aqui é X vezes A. Então eu vou fazer o produto X vezes A. Tá? Vou fazer esse produto X vezes A. Por que isso? Porque, voltando aqui, X vezes A igual a identidade. Será que vai ser possível isso acontecer nesse caso? O produto X vezes A ser igual a identidade, será que é possível num caso como esse? A gente vai provar que não é possível. Assim também não é possível o produto A vezes X, tá? Quando a matriz tem, a gente vai fazer quando tem um caso linha nula, aí esse aqui que não vai ser possível. Então, voltando aqui, então é isso que eu vou fazer, peguei uma matriz qualquer e vou fazer o produto X vezes A. Então, X vezes A. Aí tem que lembrar da definição de produto de matrizes, que a gente faz multiplicação linha por coluna. A linha do primeiro fator pela coluna do segundo fator. Tá? E tem que lembrar daquela notação que a gente introduziu quando a gente falou de multiplicação de matriz. O que é que essa notação aqui está indicando? Essa notação aí, no caso geral, X, I, L. O L representa a linha e o I representa o índice da linha. Então, aqui, X1L é a linha 1 da matriz X. X1L, mesma linha. X1L, mesma linha. Já a notação ACJ, esse C aqui é de coluna e o J o índice da coluna. Então, essa aqui, A1C, significa coluna 1 da matriz A. A2C, coluna 2 da matriz A. A3C, coluna 2 da matriz C. Então, essa primeira linha da matriz produto é o quê? Fazendo o produto, né, como a gente viu lá no vídeo, quem não lembra tem que voltar lá atrás. Multiplicação da primeira linha da matriz X, aparece sempre aqui, por cada coluna da matriz A. É isso que está acontecendo aqui. Então, aqui sempre a primeira coluna. Agora aqui, quem vai mudar? Aqui quem muda são as linhas, a linha da matriz X. Então, segunda linha pela primeira coluna, segunda linha pela segunda coluna, segunda linha pela terceira coluna. E aqui já terceira linha. Terceira linha pela primeira coluna, terceira linha pela segunda coluna, terceira linha pela terceira coluna. Então, isso aqui é simplesmente a definição da multiplicação de matrizes. Então, fazendo isso, só fiz essa escrita aqui. Aí, o que vai acontecer aqui não é relevante, nessas duas primeiras colunas, mas aí acontece que a terceira coluna da matriz A, todas as entradas valem 0. Então, quando eu for fazer essa conta aqui, isso aqui vai dar 0. Porque todas as entradas da terceira coluna da matriz A é 0. Mesma coisa aqui, vai dar 0. Mesma coisa aqui também, dá 0. Ou seja, essa coluna toda aqui vale 0. Se no lugar de ser a terceira coluna fosse a segunda, aí ia ser análogo aqui. É isso aqui que ia zerar. Se fosse a primeira, aí aqui que ia zerar, tá? Então, por isso que fazendo assim já dá uma ideia do caso geral. Bom, esse produto, isso aqui é o produto. Independente de eu saber quem são essas outras entradas,
o que aconteceu com a terceira coluna? Ela deu todas as entradas nulas. Aí isso não pode ser a identidade. Por quê? Se fosse a identidade, aqui tinha que aparecer um 1. Tá? Então, como aqui é 0, isso aqui não é a matriz de identidade. Então, qualquer que seja a matriz X, não importa qual ela seja, se a matriz A tem essa forma, esse produto aqui nunca vai dar identidade. Tá? Portanto, não existe uma matriz X tal que vale isso. Então, a matriz A não é invertível. Tá? A matriz A não é invertível porque, na definição, se ela fosse invertível, tinha que existir uma matriz X satisfazendo isso, mas isso não acontece nesse caso. Não existe nenhuma matriz X satisfazendo isso. Então, a matriz A, conclusão, não existe uma matriz X satisfazendo essa relação, a matriz A não é invertível. Então, isso foi para o caso em que a matriz A tem uma coluna nula. E o caso que ela tem uma linha nula? É análogo. Eu escrevi aqui, onde agora eu estou pegando a matriz A com uma coluna nula e uma matriz X qualquer. Então, é uma situação análoga a esse, só que agora eu vou fazer o produto A vezes X. Aqui eu fiz o produto X vezes A e agora eu vou fazer o produto A vezes X. Por que eu vou fazer o A vezes X? Porque agora eu vou verificar que isso aqui não vai ocorrer, essa situação aqui não vai ocorrer, tá? E aí, não vou nem detalhar tanto, fazendo esse produto, quando você fizer esse produto usando essa notação aqui, o que vai acontecer? A terceira linha da matriz produto vai dar toda 0. Todas as entradas valem 0. E aí isso, obviamente, não é a matriz identidade. Se fosse a matriz identidade, tinha que aparecer 1 aqui, e não 0. Tá? E aí, do mesmo jeito, não existe uma matriz X, tal que AX vezes B, A vezes X dê a identidade. Tá? Portanto, A não é inversível. Mesmo jeito, mesma conclusão do caso anterior. Ou seja, se a matriz ela tem uma coluna nula ou uma linha nula, seja qual for, então reforço. Apesar que eu fiz aqui para a terceira, valeria para qualquer coluna. Apesar de eu ter feito aqui para uma matriz 3x3, vale para a matriz de qualquer ordem. Por que eu fiz assim? Porque eu estou só dando uma ideia da prova. E essa ideia já é suficiente para entender qualquer caso geral. Tá? Mesma coisa com a linha. Eu fiz com a terceira linha nula, mas vale para qualquer linha. Bom, esse teorema aqui ele é importante porque estabelece a relação entre matrizes e sistemas lineares. Matrizes inversas e sistemas lineares. Então, seja A uma matriz invertível de ordem n, então, para cada vetor coluna de tamanho n, né? Vetor coluna B, o sistema AX vezes B. Então, lembrem-se, a gente tem um sistema linear, as equações igual, e a gente pode sempre representá-lo da forma matricial. Então, isso está nas aulas lá para trás, que eu falei de sistema. Então, estou representando aqui o sistema linear na forma matricial. A matriz dos coeficientes, o B é o vetor coluna, e o X é o vetor, tá aqui, o vetor das incógnitas. O vetor coluna também, o vetor das incógnitas, tá? Então, o que esse teorema diz para a gente é que para cada vetor coluna, esse sistema linear tem uma única solução. Então, o sistema ele é consistente e tem solução única, se a matriz for invertível. Tá? Cuidado que se a matriz não for invertível, aí você não vai ter essa conclusão não. Tá? Então, esse sistema tem uma solução única e, além disso, aqui o teorema diz quem é essa solução. Então, a solução é quem? É isso aqui. Então, o que esse teorema está dando para a gente, além de dizer que ele tem solução única, ele está dando a fórmula para resolver o sistema. Então, é uma espécie de fórmula para resolver o sistema. A fórmula é essa daqui. Se eu quero resolver esse sistema, então eu faço o quê? Eu preciso conhecer a matriz inversa da matriz A, a matriz dos coeficientes, e aí fazer esse produto. A inversa de A vezes o vetor coluna. Então, quando eu faço isso, eu vou ter encontrado as soluções. Então, esse teorema está dando para a gente uma fórmula. Então, ele passa
ele transfere o problema de resolver um sistema linear desse tipo a calcular a matriz inversa. Então, desde que eu saiba calcular a matriz inversa, faça essa conta de multiplicação de matriz por vetor, vou ter a solução do sistema. Tá? Agora, se a matriz não for inversível, obviamente essa conta aqui não vai nem fazer sentido. Aí, como é que a gente vai tratar? Do jeito que a gente vinha tratando, usando a eliminação gaussiana. Prova. Esse teorema ele tem duas afirmações. Primeiro, ele diz que o sistema tem solução, então, o sistema tem solução, e essa solução é única. Tá? Então, são duas afirmações que a gente precisa verificar. Primeiro, que ele tem solução, é isso que a gente chama de existência, ou existe. Se eu quiser colocar aqui esse tem, eu posso traduzir como sendo existe. Existe solução, então por isso que a gente fala parte da existência, e essa solução é única. Então essa outra parte aqui que eu destaquei é a unicidade. Então, teorema desse tipo, a gente tem que provar a parte da existência e a parte da unicidade. Tá? A parte da existência, em geral, é mais complicada, mas nesse caso não, porque ele está dizendo quem é, está dando a fórmula. Ele está dizendo quem é a solução. Só que na prática isso nem sempre acontece. Na prática a gente não sabe muitas vezes quem é a solução. Mas quando eu tenho o candidato já, a solução, eu só tenho que verificar. Só isso, não preciso fazer mais nada. Então é isso que eu estou colocando aqui. Ó. Basta provar que esse elemento aqui realmente satisfaz o sistema. Então basta provar o quê? Se eu pegar o x, aquele x lá, substituir a menos 1 vezes b, substituir aqui, ó, e fizer a conta, vai dar isso, tá? Mas isso é tranquilo também, mais uma vez, é uma mera operação com associatividade da multiplicação. Então, eu substituí o x. Por que eu substituí? Porque eu estou dizendo aqui que o x vale isso. Então, eu substituí. Agora eu vou associar apropriadamente. Então, do jeito que está escrito aqui, o parente está indicando que primeiro eu faço essa operação. Tá? Depois pego o resultado e multiplico por A. Agora eu vou associar apropriadamente. No caso aqui eu vou associar assim. Então agora eu vou fazer primeiro a multiplicação de A pela sua inversa. E depois o resultado multiplicar por B. Mas a multiplicação de A pela sua inversa dá a matriz identidade. Tá? E a matriz identidade vezes a matriz B é o próprio B. A matriz identidade vezes qualquer matriz, desde que a operação de multiplicação esteja definida, a matriz identidade vezes qualquer matriz sempre é a matriz correspondente aí, no caso aqui B. Ou seja, é o que eu falei, esse x é a solução do sistema, porque eu substituí, fiz a conta e vi que no final dá o B. É exatamente isso daqui, ó. Substituí o x e fiz a conta e vi que no final dá o B. É isso que vocês fazem. Quando vocês estão resolvendo um sistema, que vocês acham a solução, vocês estão em dúvida se é realmente solução. O que é que vocês têm que fazer? Substituir no sistema. Se você substituir e fizer as contas corretamente, se for solução, vai confirmar. Se não, é porque não é solução, ou tem algum erro nas contas. Tá? Bom, agora a unicidade. A unicidade é parecida com o que foi feito aqui no primeiro teorema. O primeiro teorema, aqui de unicidade também, eu fiz a suposição de que existia outra e no final cheguei que na verdade elas são iguais. Então o que a gente vai fazer aqui? A mesma coisa, essencialmente, só obviamente mudando de contexto. Então na unicidade, suponha que eu tenho um outro vetor coluna chamado de y, que é outra solução, ou seja, satisfaz o sistema. Satisfaz o sistema. Se eu trocar o x pelo outro y, no final vai verificar a igualdade do sistema. Então vamos provar que y é igual a x. Então, a unicidade. Então temos a vezes y igual a b. Por que a vezes y é igual a b? Porque eu estou supondo que y é outra solução do sistema. Então quando eu substituir, vai dar igual a b. Só que
eu posso aqui agora fazer o seguinte, ó, multiplicar nessa igualdade, multiplicar pela esquerda os dois membros pela inversa de A. Então, se eu tenho aqui essa igualdade, multiplico de um lado e do outro pela inversa de A. Agora eu posso fazer porque eu sei que a matriz, que a matriz dos coeficientes é invertível. Está aqui, ó. Ou seja, há uma matriz invertível. Então, a matriz dos coeficientes é invertível. Então, eu posso fazer essa conta aqui. Agora, cuidado, se não tiver a hipótese de a matriz ser invertível, você não pode fazer, porque simplesmente a matriz pode não existir, a inversa de A pode não existir. Então, pegando essa igualdade e multiplicando os dois lados pela inversa de A, vai ficar aqui assim, tá? E aí agora eu faço mais uma vez a associatividade aqui, então vou juntar A menos 1 com A, então A menos 1 com A vezes Y, igual a A menos 1 vezes B, só fiz repetir essa parte. Então, isso implica o quê? A menos 1 vezes A dá identidade, tá? E isso é igual a X. Por que X? Porque X é o que está aqui, ó, é o candidato. Então, a identidade vezes Y é igual a X, só que a identidade vezes qualquer matriz é a própria matriz, no caso aqui o vetor Y. Então, Y é igual a X. Então, isso que está aqui, ó. Suponha que Y é outra solução. Então, vamos provar que y é igual a x, e é o que foi feito aqui no final, tá? Bom, aqui eu estou pedindo como exercício para vocês usar esse teorema para resolver esse sistema linear. Então, estou pedindo para vocês resolverem esse sistema linear aqui. Nesse sistema linear, é um sistema de 4 incógnitas e 4 equações. Então, vocês vão ter a matriz dos coeficientes aí, que é uma matriz 4 por 4, tá? Para usar o teorema, vocês vão precisar calcular a inversa de A, ok? Aí, esse aqui é o vetor B, tá? Então, vocês vão pegar a matriz inversa de A e multiplicar por isso para ter a solução. É isso que dá o teorema, tá? Qual que é o trabalho aqui? O trabalho é calcular a inversa de A. Tá? Só que esse exemplo aqui, a matriz aí, ela já apareceu. Ela está num dos vídeos aí anteriores, em que eu pedi exatamente para vocês calcularem a inversa de A. Então, esse exercício aqui você já tem, quem resolveu o que foi deixado anteriormente. Eu pedi para calcular essa inversa usando o método de eliminação de Gauss-Jordan. Então, quem já fez esse exercício já tem essa matriz inversa de A. Então, o que tem que fazer agora? Só pegar essa matriz que já calculou e multiplicar por esse vetor. Aí vai ter a solução. Quem não calculou ainda a inversa de A vai ter que calcular para poder fazer isso daqui, tá? Então, o exercício está pedindo explicitamente para vocês usar o teorema, usar o teorema anterior para resolver esse sistema. Pode fazer por eliminação? Teoricamente pode, mas o exercício está pedindo explicitamente isso, tá? Bom, um outro exercício que eu estou deixando aqui é calcular a inversa de matriz 2 por 2. Então, se eu tenho uma matriz A, 2 por 2, as entradas A, B, C, D, genéricas, então denote por delta esse número aqui. Estou chamando de delta esse produto, AD menos BC. A vezes D, B menos B vezes C. Então, se esse delta aí é diferente de zero, então estou pedindo para vocês provar que essa matriz A é invertível e, além disso, a inversa dela vale isso daqui, tá? Aí, uma vez feito isso, eu estou pedindo para vocês calcularem, numa situação numérica, calcularem a inversa dessa matriz e resolver esse sistema aqui com esse vetor coluna B, tá? Qual que é o ponto aqui nessa questão? No caso de matriz 2 por 2, é bem simples calcular a matriz inversa. Eu só preciso calcular isso que eu estou chamando de delta, esse produto aqui, AD menos BC, AD menos BC. Então, vocês certamente já estão reconhecendo isso aqui como sendo o determinante da matriz 2 por 2, e aí a gente vai ver isso exatamente no próximo vídeo, onde eu começo a falar de determinantes. Então, uma vez calculado esse determinante, ele vai aparecer aqui invertido, né? Ou seja, 1 sobre o determinante. E a matriz aqui, os coeficientes
são os mesmos, só com a seguinte situação. Eu troquei de posição o A com D. Então aqui o A foi para o lugar do D e o D veio para o lugar do A. Já B e C, eles ficaram no mesmo canto, só que trocaram de sinal, tá? Trocaram de sinal. Então o B permaneceu no mesmo canto, o C permaneceu no mesmo canto também, na mesma posição, mas eles trocaram de sinal. Já com relação a A e D, eles trocaram de posição, mas preservaram o sinal, ok? Então nessa matriz aqui, ó, vocês vão fazer o quê? Essa matriz aqui é bem rápido de vocês calcularem, vocês obter, e aí só precisa calcular o determinante e fazer essa conta. Então fazendo isso vão ter a inversa da matriz, no caso a matriz 2 por 2, tá? E aí calculando essa inversa, usando o teorema anterior, aí vocês resolvem esse sistema onde o B é esse vetor coluna. Então vocês vão ter que pegar a inversa de A e multiplicar por esse vetor coluna. Feito isso, vocês vão ter resolvido o sistema. Ok? Bom, e aí a gente conclui, né, a videoaula. Aqui falamos um pouquinho mais de matrizes inversas, algumas propriedades, só lembrando que existem várias outras propriedades, a gente não vai gastar tanto tempo falando só de propriedades de matrizes inversas. Vocês vão encontrar outras propriedades no livro e também como exercícios. Vocês podem fazer um resuminho de acordo com o que vocês estiverem estudando, das propriedades que vocês forem encontrando, tomando notas. Aí vimos também aqui a relação entre sistemas lineares e matrizes inversas, é exatamente o teorema, tá? Esse teorema que acabamos de estudar. Então esse teorema que dá a relação entre sistemas lineares e matrizes inversas. E também inversa de matriz 2 por 2, tá? Inversa de matriz 2 por 2, que é esse daqui. E aqui já começou a entrar o assunto de determinante. O assunto determinante que vai ser abordado no próximo vídeo. Tá? Então, com exemplos e exercícios, para vocês também desenvolverem o conteúdo. E aí fica também a recomendação de que vocês complementem o que foi feito aqui na videoaula com o estudo do livro-texto, mais especificamente seções 1.6 até 1.4 até 1.6. Bom, e encerra esse vídeo aqui. No próximo começamos a falar de determinantes de matrizes. E até lá. Tchau.